Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos. Não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula de história. Vamos dar início ao nosso primeiro assunto da terceira avaliação. A professora vai explicar sobre a Grécia Antiga. Peguem o livro de vocês, o livro de história, e coloquem a data nas páginas 324, 325 e 326. Coloquem a data nessas 3 páginas. E vamos dar início ao nosso assunto, que está na página 324. Os gregos na antiguidade. Onde viveram? Acompanhem a leitura. Os gregos viveram na extremidade sul da Península Balcânica. E sua cultura se desenvolveu a partir da fusão das diversas populações que lá se estabeleceram nos últimos 4.000 anos. Essas populações desenvolveram características culturais comuns, como a língua, a religião, os costumes e tradições, as práticas para sobrevivência. Por isso, podemos falar de um povo grego e de uma cultura grega. A partir de 500 anos antes de Cristo, a cultura grega influenciou de tal forma o mundo mediterrâneo. Ou seja, os povos que viviam ao redor do mar Mediterrâneo, que acabou por construir um dos mais sólidos fundamentos de toda a civilização ocidental, que é a civilização a qual pertencemos. Nossas heranças gregas estão presentes em muitos aspectos de nosso modo de ser.
na nossa maneira de pensar, em formas de governo que usamos, como a democracia, e até nos esportes, como é o caso da realização dos Jogos Olímpicos. Crianças, vocês podem observar no mapa a seguir a Península Balcânica, na qual se localizavam as cidades-estados gregas. Grécia Antiga, por volta de 550 antes de Cristo. Vamos observar a legenda. De laranja, ocupação dos eólios. De roxo, ocupação dos jônios. E de verde, ocupação dos dórios. Vocês também podem observar no mapa da página 325 a localização da Grécia Antiga no mundo mediterrâneo, certo? Muito bem, vamos continuar com a leitura. Por sua posição geográfica, a Grécia foi o elo entre a Europa e os povos do Oriente. Seu relevo montanhoso dificultava a comunicação interna, prejudicando a formação de governo central e favorecendo o isolamento entre as comunidades gregas, que se estabeleceram nas planícies a partir da pré-história. A ligação entre as cidades mais distantes, em geral, dava-se por via marítima, pois as costas recortadas e as ilhas numerosas e próximas umas das outras facilitavam a navegação, certo? Muito bem, vamos continuar com a nossa leitura. A formação do povo grego. Acompanhem a leitura. Aproximadamente no ano 200 antes de Cristo, a Península Balcânica, até então habitada por grupos de pastores seminômades, começou a ser ocupada por povos indo-europeus, provenientes da Europa e da Ásia. Entre eles, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os aqueus foram os primeiros a chegar. Concentraram-se em uma região a que chamaram
de Peloponeso e fundaram cidades, entre elas Micenas. Em meados do século XV a.C., invadiram a ilha de Creta, uma das maiores do mar Egeu, assimilando a cultura dos cretenses, surgindo assim a civilização cretomicênica. Expandiram-se pela Ásia Menor, invadiram a cidade de Troia, ponto estratégico comercial entre os mares Egeu e Negro, certo? Vamos continuar com a nossa leitura. Os eólios atingiram várias regiões, entre elas a Tessália. Os jônios se estabeleceram na Ática, onde mais tarde foi fundada a cidade de Atenas. A invasão dos dórios iniciou-se por volta de 1200 antes de Cristo. Destruíram a civilização cretomicênica, provocando a dispersão de parte de sua população para o interior, para as ilhas do mar Egeu e a costa da Ásia Menor. Esse episódio é conhecido como a primeira diáspora. Diáspora significa dispersão, certo? Muito bem, crianças. Na próxima aula, continuaremos com esse assunto. Não vai atividade essa semana de história, só na próxima aula, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as origens da Grécia Antiga. O objetivo da aula de hoje é falar sobre a ocupação da Península Balcânica, o período pré-homérico, a formação e as características das civilizações cretense e micênica e falar sobre a formação das cidades-estado gregas. Você já deve ter percebido que em todo o livro de história a Grécia é citada como o berço da civilização ocidental. Mas por que será a Grécia e não o Egito e não a Mesopotâmia? É que na verdade a Grécia ela apresenta traços da civilização que são bem presentes em nosso cotidiano, como por exemplo o teatro, a filosofia que nasceu lá também, a democracia que é um sistema político adotado hoje em dia pela maioria dos países e por fim as Olimpíadas que está presente até nos dias de hoje. Para a gente se orientar, vamos dar uma olhada na periodização da Grécia Antiga. No período pré-homérico, aconteceu a ocupação da Península Balcânica pelos povos aqueus, jônios, eólios e dórios, e esse período deu origem às civilizações cretense e micênica. No período homérico, a gente pode observar a formação dos guenos. Esse período recebe esse nome porque a principal fonte histórica utilizada para estudar ele são os poemas
que foram atribuídos a um sujeito chamado Homero. No período arcaico, a gente pode observar a formação das polis de Atenas e Esparta. Para falar um pouco sobre os povos que deram origem aos gregos, a gente precisa voltar lá na civilização cretense. Essa civilização ela se organizou na ilha de Creta por volta do ano de 2700 antes da Era Comum. Porém, há registros da ocupação da ilha de até 5000 antes da Era Comum. Eles eram povos nativos e que vinham da Ásia e se organizavam em aldeias em torno de grandes palácios e geralmente obedeciam ao rei mais próximo da sua casa. O palácio de Knossos era o palácio do rei Minos, por isso os cretenses também eram chamados de povos minoicos, e cada palácio era dedicado a um deus. No caso de Creta, o palácio deles era dedicado ao deus Poseidon. Importante notar que cada região elege o seu deus protetor. No caso dos cretenses, como a principal atividade deles era o comércio marítimo, provavelmente eles elegeram Poseidon para ter a garantia de sucesso da sua principal atividade econômica. Eles praticavam agricultura, plantavam oliva e cereais, pecuária, pesca, e o comércio marítimo deles era praticado via o mar Mediterrâneo. Eles comercializavam com os egípcios. O declínio da civilização aconteceu por volta do ano de 1450 antes da Era Comum. Uma das hipóteses é que houve um grande incêndio e uma destruição muito grande. Há também a hipótese de que um terremoto destruiu várias aldeias. Há também uma explicação que o declínio teria vindo depois da invasão dos povos aqueus. E por último, tem uma nova hipótese de que houve sim uma destruição natural por meio de um terremoto. Isso acabou enfraquecendo os cretenses e o lugar ficou alvo fácil para a entrada dos povos aqueus.